Saudações a todos. Vamos iniciar essa aula de gerenciamento de risco. A aula de hoje nós vamos tratar da metodologia de gerenciamento de risco e do método de cálculo e dimensionamento, o uso das tabelas, conforme a NBR 5419 ou IEC 62305. Nosso objetivo principal quando falamos de gerenciamento é gerenciar as variáveis. Gerenciar quais variáveis impactam a fim de aumentar ou de diminuir o risco calculado, seja o risco de perda de vidas humanas, o risco de perda de serviço ao público, o risco de perda de patrimônio público ou o risco de perdas patrimoniais. A tendência é nós chegarmos no grau de risco para aquele SPDA ou para aquela MPS, classe 1, 2, 3 ou 4. É possível fazer por meio de softwares, planilhas e ferramentas online, applets, os chamados applets, que são aplicativos que ficam disponíveis online para determinação das medidas de controle, o gerenciamento de risco, a fim de chegar nas medidas de controle. A primeira coisa importante é termos a consciência e o entendimento da tabela 1 da 5419, parte 2, onde eu tenho as fontes de danos, ou seja, como que essa descarga atmosférica atinge ou impacta a edificação, de forma direta ou indireta, por meio da linha ou por meio de indução eletromagnética da linha. O tipo de dano, que seria choque, incêndio ou perda de equipamentos, e o tipo de perda associado. Vamos lá. A possível análise para um hospital, onde uma descarga que atinge a edificação cause dano, perda de equipamento, de suporte à vida, que cause perda de vidas, perda de serviços e perda financeira, L1, L2 e L4. Aqui está a tabelinha de perdas e danos, conforme a gente já disse, né? No caso, vamos traçar esse que nós evidenciamos. Tivéssemos em um hospital a descarga do tipo direta, S1. O tipo de dano, D3, que seria a falha nos sistemas internos devido ao impulso eletromagnético. Falha num respirador, falha num equipamento de uso vital dentro do hospital. Que perdas poderíamos se estivéssemos analisando esta questão? A perda da vida humana, a perda de serviços ao público e a perda de valor econômico. Um equipamento de ressonância eletromagnética, ele custa milhões de reais. Então, essa perda tem que ser analisada. Fazendo o gerenciamento de risco, você vai ter que fazer perguntas para o seu cliente. Olha, o que você tem dentro da sua edificação? Eu tenho equipamento de ressonância eletromagnética. Precisamos cuidar dele enquanto perda patrimonial também, porque ele vai impactar o hospital, mas ele vai impactar o hospital de algumas formas, como a perda de um serviço importante para o hospital, mas também a perda de valor econômico, e essa tem que ser calculada. E uma vez calculada, o gerenciamento de risco vai apontar quais são as medidas de controle. O cálculo de gerenciamento de risco inclui a perda de vida humana, o risco de perda de serviço ao público, o risco de perda patrimonial e o de valor econômico. Sempre a primeira coisa que nós devemos fazer ao fazer o gerenciamento de risco, digamos, que é entender o lugar. Não é possível você fazer um gerenciamento de risco sem entender de fato o lugar. Se nós estivéssemos falando de Montes Claros, norte de Minas Gerais, aonde o índice de descarga atmosférica é 5, ou, vamos lá, Vitória, no Espírito Santo, a capital do Espírito Santo, aonde o índice de descargas atmosféricas é 3 descargas por quilômetro quadrado por ano,
ou se nós estivéssemos falando de São Paulo, ou, digamos, até de Volta Redonda e de Juiz de Fora, que tem um índice de 17 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Nós trataríamos de forma diferente, porque o nosso cálculo, ele vira muito em função do NG, que é a quantidade de descargas atmosféricas. Se você tem uma região com baixíssimo índice de descarga atmosférica, porque questões meteorológicas, baixa formação de nuvens cúmulos nimbus, pouquíssima incidência de chuva, você vai ter pouca descarga atmosférica. Então, seu gerenciamento de risco, ele vai te conduzir a um número muito baixo, a uma probabilidade de dano muito baixa, a uma probabilidade de dano ao ser humano, ao patrimônio, ao dano físico, né, perdas financeiras muito baixas. E isso vai impactar diretamente nas medidas de controle. Tem lugares que você terá um SPDA classe 1, e às vezes aquele mesmo SPDA classe 1 para aquela localidade, Juiz de Fora, por exemplo, já não será um SPDA classe 1, poderá ser um SPDA classe 3 ou classe 4, se nós estivermos falando de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista não, Vitória no Espírito Santo. Talvez Vitória da Conquista, na Bahia também, podemos calcular e verificar no mapa a incidência de descargas atmosféricas. Ou seja, incidência de descargas atmosféricas, ela pode ser maior ou menor. E sendo ela maior ou menor, a classificação das medidas de proteção contra descargas atmosféricas também serão maiores ou menores. Para a mesma edificação, para uma edificação com porte semelhante e uso semelhante, se você estiver em regiões distintas, você poderá ter medidas de controle diferentes. O primeiro lugar, nós vamos até o Google Maps, o Google Earth, peguemos a coordenada georreferenciada, como este que estou aqui a falar, que é menos 23,5, menos 46. Peguemos o mapinha da figura 5 de densidade de descarga atmosférica da NBR 5419, parte 2, e tracemos a coordenada. Como vocês podem ver aqui, no eixo Y, traçado menos 23, e no eixo X, traçado 46. Como em todo plano cartesiano, duas retas vão marcar um ponto, a intersecção entre essas duas retas. São Paulo. E nós vamos olhar que ele está em amarelinho. Na legenda podemos ver que temos 11 raios, 11 descargas atmosféricas à Terra por quilômetro quadrado por ano. Este é o primeiro ponto a ser feito quando você estiver fazendo um gerenciamento de risco. Determinar o NG por meio do mapa que está na NBR 5419, parte 2. Por meio da coordenada georreferenciada que você encontra no Google para a sua localização. Então, o segundo aspecto, a volumetria. Se uma vez você determinou a localidade, agora o que vai variar a probabilidade de uma descarga atingir sua edificação é a altura, sim. A área que ela ocupa de solo, sim. Então, basicamente, nós vamos partir agora para a volumetria, que a densidade é calcular, em primeiro lugar, o NG, na sequência, a volumetria, na sequência, a área de exposição equivalente, por meio dessa volumetria, o fator de localização da estrutura, se é um ambiente rural, se é um ambiente urbano, se tem edificações mais altas, se não tem, a probabilidade do dano e as perdas consequentes. Todos esses itens que nós vamos abordar detalhadamente vão impactar que em seu RX, seu risco calculado, seja maior ou menor. O RX, que é o risco calculado, vai variar em função
da densidade de descargas atmosféricas da localidade, da área de exposição equivalente de telhado da localidade, do fator de localização, se é um ambiente urbano, se é um ambiente suburbano, se é um ambiente rural, e da altura das edificações vizinhas. A probabilidade de dano está associada ao nível de proteção. Você já possui um SPDA? Qual é o número de grau de risco que ele está lá dimensionado? 1, 2, 3 ou 4? Entra no cálculo. Aí você pergunta, mas por que já entra o nível do SPDA? O que eu desejo chegar não é saber se é um classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. Não. Para a norma não é isso que você deseja chegar. Você deseja chegar no gerenciamento de risco e no risco calculado. Se o seu risco calculado for inferior ao tolerado, nenhuma medida adicional é necessária. Se o seu risco calculado for superior ao tolerado, medidas adicionais são requeridas. E as medidas adicionais você vai decidir se é restringir a população do local, se é aumentar as medidas de proteção contra incêndio, se é colocar SPDA classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4 ou MPS. As medidas de proteção você determina. O RX você chega por meio do cálculo de número de eventos perigosos, probabilidade de dano à estrutura e perda consequente. E compara com o risco tolerado. Então a norma não tem por objetivo te dar o grau de risco, mas ela tem por intenção te ajudar no gerenciamento. Ela te dá opções de você aumentar as medidas de proteção para SPDA, para MPS, medidas de proteção para evacuação, medidas de proteção contra incêndio. Ela te dá possibilidades de você gerenciando, você alterar fatores de ponderação. O que ela deseja mesmo é que exige que o seu risco calculado seja inferior ao tolerado, e ela determina na norma qual é o risco tolerado. Por exemplo, para perda de vidas humanas ou ferimentos permanentes, 10 a menos 5. Perda de valor econômico, 10 a menos 3. Considera-se que a perda de uma vida é 100 vezes mais problemática do que uma perda de valor econômico. Isso é o que os cálculos os números de risco tolerado estão nos dizendo. Relação entre risco, dano e perda. Vamos lá. Uma descarga atmosférica do tipo S1. Você terá a componente RA, que é choque elétrico, RB, que é incêndio, e RC, que é dano ao equipamento. Se você tiver uma descarga do tipo S3, que é uma descarga pela rede, que caiu na rede elétrica e que se encaminhou para dentro da edificação, RU, RV e RW. Nesse slide, nós já conseguimos notar as componentes da fórmula. Você vai determinar quais são os possíveis impactos, S1, S2, S3 e S4. Vamos supor que você tenha uma edificação que ela não tenha entrada de energia elétrica. Não tenha uma entrada, ou que essa entrada, enfim, que não haja entrada de energia elétrica. É difícil imaginar, mas existem. Existem edificações que não possuem entrada de energia elétrica. E que você possui lá a permanência de pessoas. Quais seriam as únicas fontes possíveis? Uma descarga direta S1, com possibilidade de risco de choque. Uma descarga pode causar eletrocução das pessoas no interior de uma edificação. O incêndio, e não há equipamentos de uso vital. Então, você consideraria apenas no seu cálculo RA e RB. E no caso de uma descarga próxima? Numa descarga próxima, não há indução suficiente de energia para princípio de incêndio ou choque no interior da edificação, apenas se ela incidir diretamente. Então, o único risco seria o LEMP, né?
o Lightning Pulse Magnetic, o Light Electric Magnetic Pulse, ou seja, um pulso eletromagnético do raio queimar equipamentos lá dentro. Mas nós conversamos que essa suposta edificação que nós estamos falando não teria a componente de risco de perda de equipamentos. Vamos imaginar um centro de convenções, de festa, uma quadra, e ela não tenha chegada de energia, porque vamos fazer uma suposição que ela tem uma fonte própria de energia lá. Ela tem um gerador fotovoltaico, qualquer elemento desse tipo. Então, você teria apenas a componente RA e RB para calcular. Nesse slide, nós já começamos a definir um pouquinho mais de quem seriam as nossas componentes de cálculo. Primeiro, determinar qual é a fonte do dano, S1, S2, S3 e S4. Depois, determinar qual é o tipo de dano presente, se é choque, incêndio ou perda de equipamento. Identificação da edificação a ser protegida, identificação dos tipos de perdas relevantes à estrutura. Para cada tipo de perda, deve-se identificar e calcular os componentes de risco. Lembra? Se é devido a uma S1, uma descarga direta, você teria o choque, a eletrocução, o incêndio e a perda de equipamentos. Se é um S2, a descarga que tangeu a edificação ali, vamos falar 10 metros da edificação, mas não caiu direto, então seria apenas o risco de perdas de equipamentos. Se é pela linha, é RU, RV e RW. Se é perto da linha, apenas a indução eletromagnética que possa causar a perda de um equipamento devido a um LEMP, um Lightning Electromagnetic Pulse, ou seja, um pulso eletromagnético devido à indução que o raio provocaria nessa linha. Você deve determinar qual é a perda e calcular as componentes. Se cada uma dessas componentes, RA, RB, RC, RU, RV, RW, o risco calculado for menor do que o risco tolerado, dispensa proteção. E se o risco calculado para choque elétrico ou para princípio de incêndio for superior, requer medidas de proteção, que podem ser extintores, que podem ser hidrantes, que pode ser alarme e detecção de fumaça, que pode ser o SPDA, que pode ser diversas metodologias, que pode ser restringir o público daquela edificação, diminuir o público, que pode ser restringir o tempo de permanência de público. Ou seja, para cada um dos riscos presentes, você tem medidas diferentes que você pode adotar de proteção que vão impactar no seu cálculo de modo a diminuir o risco calculado até que ele atinja o risco tolerado. Por isso se chama gerenciamento de risco. Porque você calcula os valores da componente de risco e das medidas de proteção até que você chegue no seu risco tolerado ou inferior ao seu risco tolerado. A norma não te obriga a aplicar a medida A, B ou C, mas ela pede que você seja ponderado a entender quais números, quais fatores, quais ponderações vão impactar mais ou menos. Existem tabelas, vamos dar uma olhada nelas. Aqui nós temos hoje o exemplo de um edifício residencial. Aqui está um edifício residencial com 32 unidades habitacionais, total de pessoas na estrutura, 120 pessoas. Este edifício, ou esta maquete, que se tornou já um edifício, está em Joinville, Santa Catarina. Temos dados sobre a quantidade de pessoas, temos dados sobre a quantidade de unidades habitacionais e a localização. Está em um território plano, com estruturas ao redor da mesma altura. Qual é a altura dessa edificação? 25,5 metros quadrados. Tem uma caixa d'água. O que ela sobe mais 4 metros. Temos aqui as medidas
de altura, temos uma linha de energia elétrica de 200 metros, temos uma linha de telefonia de 100 metros, sem blindagem. Essa coleta de informações de campo, ela é fundamental. Entender a volumetria da edificação, entender a localização da edificação, entender um pouquinho mais da edificação, de forma que o seu gerenciamento de risco comece a fazer sentido. Perguntas. Será que essa edificação é uma edificação simples de evacuar, de remover as pessoas? É claro que não. É uma edificação residencial. As pessoas dormem. Quando uma pessoa dorme dentro de uma edificação, ela estará em um estado de vigília, de sono, enfim, não estará desperta. Até que ela entenda que começou um incêndio à noite, leva muito tempo. E esse tempo dificulta a evacuação. Então, temos criticidade na evacuação. Temos, provavelmente, uma liberação de corpo de bombeiro, uma VCB. Há medidas contra incêndio, extintores, hidrantes, alarme, o que atenua. Há controles de material de acabamento e revestimento para a caixa de escada, ou seja, há medidas de diminuição do risco RA, incêndio. Então, o risco RA, já sabemos que a hora que formos calcular, teremos atenuadores. Ela possui uma estrutura de concreto armado, deve haver uma armadura, claro, se não for o bloco estrutural, né? Então, conhecer um pouquinho mais do sistema estrutural da edificação é fundamental para iniciar o cálculo. Um pouquinho não, ou muito, da região do entorno e de onde ela se localiza. Então, o que vamos considerar? O risco R1, perda de vidas humanas. Com as componentes RA, RB, choque elétrico e incêndio. Não vamos considerar RC, porque não tem equipamento de uso vital, pelo menos não foi declarado, não se trata de um hospital. Poderia ter um equipamento de uso vital de algum paciente, de algum morador. Se ele nos declarasse, seria valioso colocarmos RC. RU e RV, choque e incêndio proveniente de uma descarga atmosférica direta na linha de telefonia ou na linha de elétrica. Olha que legal. Então, esses riscos de perda de vida humana por choque ou incêndio de uma descarga S1 ou S3, direta na edificação ou direta na rede da edificação, deverão, juntos, somados e calculados, ser inferior a 10 a menos 5, que é o limite que a norma nos dá como tolerável. Avaliação econômica não realizada, pois a R4 para perdas econômicas não foi o mais importante. Nós estamos falando de uma liberação no corpo de bombeiro, o bombeiro nos exigiu fazer o laudo do SPDA, e o bombeiro está, de fato, preocupado com as vidas, com a L1, perda de vidas humanas para essa edificação. O seguro, provavelmente, perguntaria de L4. Não é uma subestação de energia que fornece energia ao público, não tem perda de serviço ao público, não é um patrimônio cultural, não é um patrimônio tombado pelo IPHAN. Então, para o edifício em questão, podemos calcular a área de exposição. Vamos lá? Considerando a altura 25 do topo do prédio, do topo do telhado do prédio, e a altura da caixa d'água, 29,5, considerando comprimento e largura, nós chegamos na área de exposição equivalente 25,864 metros cúbicos. Aí você fala assim, nossa, mas essa área de exposição equivalente, ela é muito superior à área de fato. Sim, para os estudiosos da área de proteção contra descargas atmosféricas, eles consideraram fatores de ponderação de modo a altura, largura e profundidade multiplicado pelos seus devidos coeficientes resultarem na área de exposição
para que, se uma nuvem estiver passando ali, a probabilidade seja lá dos seus 90% a 80% de uma descarga atmosférica acontecer. Sim, a área de exposição equivalente, com seus fatores de ponderação, é muito superior à área de fato. A área de fato de sombra dessa edificação, vamos falar que não passe ali dos seus 500 metros quadrados, 400 metros quadrados, mas a área de exposição equivalente, 25 mil metros quadrados. Foi considerado aproximado 26 mil metros quadrados. A segunda questão, nós falamos, né? Que seria calcular a área de exposição equivalente. A segunda questão, conforme a fórmula apresentada pela NBR 5419, parte 2. Essa fórmula não fui eu quem tirei, não fui eu quem escolhi. Ela está apresentada na norma, segui ela ao pé da letra. O fator de localização, veja, se é uma estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos, 0,5. Se fosse uma estrutura isolada no topo de uma colina ou monte, 4 vezes mais. O seu cálculo de risco seria 4 vezes amplificado ou aumentado. Para o nosso caso, é uma estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos. Já tive situações de edificações em topos de monte, que tive que considerar o fator de ponderação 2. Vamos ao NG. Consideramos a área de exposição equivalente, consideramos os arredores, e agora nós vamos considerar o NG, que é o número de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Fomos até o Google Maps, fizemos a consideração das coordenadas menos 23 e menos 51, traçamos a coordenada X e Y e chegamos nesse ponto em verde claro. Verde claro? Está quase um azulzinho aqui, em verde claro. Não está quase um azulzinho, está verde claro. 9 descargas por quilômetro quadrado por ano. Então, vamos aos números. Que números nós queremos agora? Componente relacionado a ferimentos a seres vivos por choque. Aonde RA é igual ao número de densidade de descargas atmosféricas, a probabilidade de dano e a perda permanente, e a perda associada, o risco de perda associada. Vamos ao primeiro item, que é o ND. Densidade de descargas atmosféricas, é 9. Área de exposição do nosso predinho, 26 mil. Fator de localização da estrutura, 0,5. O ND, que é apenas o primeiro componente do risco de perda por choque elétrico, já deu 0,117. Bom, então para perda por choque, não falamos ainda por perda por incêndio. E ainda estamos falando de S1, que é uma descarga atmosférica que atinja diretamente a rede. Dentro de S1, que é uma descarga direta, temos a componente de perda RA, que é a perda de seres humanos, a perda por danos físicos ao ser humano por choque. Estamos a calcular apenas o ND, que seria o número de descargas, a área de exposição equivalente e o fator de localização da estrutura. Vocês viram como há várias ponderações a serem feitas, e essas ponderações a serem feitas são disponíveis por meio de tabelas. Você não estará sozinho nisso, você poderá e deverá consultar todas as tabelas. Volto a dizer, estou mostrando como funciona a base de cálculo. É importante vocês entenderem a ideia, a filosofia do cálculo, a base. Por que eu considero topo de morro muito mais problemático, o fator 2, e eu considero um lugar plano, 0,5? Vejam com que os fatores de ponderação que nós vamos escolhendo, quando escolhemos no software, eles impactam diretamente nos resultados de cálculo.
o NG, por exemplo. Veja que um NG aqui de 20, ele daria um outro resultado para o nosso RA. Vamos a continuar. Valores da probabilidade de dano, dependendo das medidas de proteção para reduzir. A estrutura já é protegida? Ela já tem alguma proteção? Ou você já vai fazer consideração que você colocará pelo menos um SPDA classe 4, 02? Não, eu vou partir do princípio que não tem proteção alguma. Então o seu fator de ponderação é 1. Perceba que se você tivesse já suposto um SPDA classe 1, você teria um fator de ponderação 0,02. Se você não está protegido, você tem um fator de ponderação 1. Ou seja, você tem aqui uma diferença de, vamos fazer a conta, de 50 vezes entre um SPDA classe 1 e uma estrutura não protegida por SPDA. A sua probabilidade, o seu RX, o seu risco calculado, é 50 vezes maior a chance de você ter um dano por choque elétrico se você não tiver um SPDA, se comparado a ter um SPDA classe 1, cujas descidas estão ali a cada 10 metros, e enfim, vários outros números associados à proteção. Valores da probabilidade de uma descarga em uma estrutura causar choques aos seres vivos. Se você tiver um sistema de alerta, um aviso, pelo menos uma plaquinha nas descidas de SPDA dizendo, olha, quando descargas atmosféricas estiverem ocorrendo, tempestades, não se aproxime, 10 a menos 1. Se você tiver um sistema de descidas de SPDA isolado, 10 a menos 2. Se você tiver a equipotencialização efetiva do solo, ou seja, você tiver uma malha metálica equipotencializando todos os pontos de descida com o solo, 10 a menos 2 também. E se você tiver restrições físicas às descidas, como o SPDA estrutural, o risco de alguém se acidentar por choque elétrico com o SPDA é zero, porque a restrição física. Não existe nenhuma espécie de forma da pessoa estar em contato com uma descida de SPDA. O cálculo das componentes de risco devido à descarga atmosférica na estrutura, S1. A componente relacionada a ferimentos a seres vivos por choque. RA é igual a ND vezes PA vezes o LA. Vamos determinar PA, que é a probabilidade de dano a um ser humano devido a um choque. PA é igual ao fator que depende das medidas de proteções adicionais contra tensão e toque de passo. E o PB é o fator que depende do nível de proteção do SPDA. Estamos falando que não temos SPDA, 1. Estamos falando que não temos nenhuma medida de restrição, nenhum aviso, não se aproxime das descidas, nenhuma restrição, 1 também. Então, a probabilidade de dano por choque é 1. É certeza que se alguém estiver encostado numa descida de SPDA, vai tomar um choque. Ou seja, não há nenhuma medida de proteção contra choques elétricos nessa edificação devido a uma descarga direta na edificação. Não tem SPDA e também não tem nenhuma medida, obviamente, por não ter nenhum SPDA, também não tem nenhuma medida de proteção a essas descidas ou a essa malha inferior. Vamos lá. Tipo de perda, L1. Ferimentos, 10 a menos 2, quando todos os tipos são considerados. 10 a menos 1, risco de explosão. 10 a menos 1, hospital. 5 vezes 10 a menos 2, entretenimento público, igrejas e museus. E por aí vai. Nós chegamos à conclusão de ferimentos, D1,
todos os tipos. Fator de redução em função da superfície do solo ou do piso. Nós temos um piso de cerâmica. A cerâmica, o azulejo, o piso cerâmico, 10 a menos 3 é o pior caso. Se tivéssemos um piso de concreto, 10 a menos 2. Se tivéssemos madeira ou asfalto, 10 a menos 5. Mas vamos fazer a consideração do piso cerâmico, 10 a menos 3. Então, a determinação de LA, a perda associada às pessoas, ao risco de pessoas falecerem, o que ela vai considerar? Vai considerar o número de pessoas na zona. Ela é proporcional, ou seja, quanto maior o número de pessoas, maior o risco de perda de vidas humanas. O tempo de duração e de permanência dessas pessoas durante o ano, ou seja, quantas horas por dia, quantos dias por semana, quantas semanas por mês e quantos meses por ano. 8.760 horas. O número total de pessoas na estrutura, a mesma quantidade populacional da estrutura, 120. O número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico devido a eventos perigosos, a tabela C2, 10 a menos 2, nós fizemos essa consideração. E o fator de redução, dependendo do piso, nós fizemos a consideração do piso cerâmico. Esses cálculos nos conduziram a LA, 10 a menos 5. Então, nós devemos, para chegar em RA, que é a perda de vidas humanas por choque elétrico, devido a uma descarga atmosférica S1, diretamente impacta incidente à edificação, nós chegamos em ND vezes PA vezes LA. RA chegamos em 1,17 vezes 10 a menos 6. Muito bem. Até agora, risco calculado inferior a tolerado, não é? O risco tolerado não é 10 a menos 5? Até aqui, nós chegamos apenas em RA, 1,17 vezes 10 a menos 6. Se apenas RA fosse considerado, risco de perda de pessoa por choque ou por eletrocução, então é inferior. Mas vocês se lembram que ainda tem a componente por incêndio? Porque, peraí, descarga aconteceu. Tá, o risco de matar alguém lá dentro por eletrocução é inferior. Mas o risco total é RA mais RB, mais RU mais RV. Ou seja, você ainda tem a componente RB, que é o do incêndio, você calculou agora só do choque. E você tem as componentes que são uma descarga atmosférica que venha pela rede de energia elétrica ou pelos cabos de dados. Então você calculou apenas 1/4 da sua brincadeira até agora. Perceba, mais do que decorar o cálculo, observe as variáveis que fazem diferença no cálculo. Porque quando você chegar no final do gerenciamento, e se o seu número calculado for superior ao tolerado, você volta no cálculo e muda alguns fatores de cálculo. Claro que não é só mudar, você tem que ser realista. Vamos falar que nesse primeiro aqui, um absurdo de cálculo, mas vamos falar que nós precisássemos diminuir. Vamos diminuir o número de pessoas na zona. Vamos falar então que 100, não. 100, nós vamos restringir a 100 ao invés de 120. Ou a 80, ou a 50. Ou o que a gente poderia restringir? O número de tempo de presença? Talvez. Ah, não. Julio, eu percebi que se o piso for de cerâmica, ou se o piso for de asfalto ou de concreto, faz diferença. Então, vamos junto com o arquiteto determinar um piso mais isolante, um piso de concreto, ou de asfalto, ou de madeira. Vamos, percebe que mudar os fatores e as ponderações e os números de cálculo é importante para que o seu risco calculado seja inferior ao tolerado? Então, eu não quero que vocês saibam à risca fazer o cálculo, muito embora seria maravilhoso, e tem pessoas aqui que vão utilizar
a metodologia de cálculo porque vão criar aplicativos ou softwares. Tem essas pessoas, são maravilhosas. Não sou eu, mas tem. Elas vão querer falar, não, então peraí, então deixe-me junto contigo, Júlia, olhar as ponderações de cálculo. Ah, maravilhoso. Mas eu quero que você, a metodologia de cálculo, mas você que vai apenas fazer o gerenciamento, é importante que você saiba o quanto a quantidade de população, o tipo de piso, se tem um SPDA ou se não tem, se você tem fatores de redução de risco para choque elétrico e se eles são significativos para o cálculo ou não, porque no final do seu cálculo você vai chegar num risco calculado, que pode ser superior ao tolerado. E ali você vai falar, vou voltar no cálculo naquele ponto. Se você fez em Excel, mais fácil. Se você fez na mão, muito mais difícil. Se você fez um software, mais fácil ainda, porque daí você vai gerenciar voltando no cálculo e alterando apenas algumas variáveis. Essa é a sacada do gerenciamento de risco. Você saber que você pode alterar dados a fim de chegar num número de risco calculado inferior ao tolerado. E não altera dados indiscriminadamente. Alterar dados significa alterar sistemas construtivos, população, sistemas preventivos contra raios ou contra incêndio. Vejamos. Vamos ao fator de redução devido às medidas de proteção contra incêndio, porque agora nós vamos entrar em RB, não é verdade? E RB é a função, é a parte do cálculo que determina, ou que qualifica, ou que dá um número ao risco de um incêndio gerar a perda de vidas humanas devido a uma descarga S1. Nenhuma providência, ponderação 1. Uma das medidas, um alarme, um hidrante, um extintor, enfim, um compartimento à prova de fogo, que seria a compartimentação ou isolação de risco, 0,5. Uma das medidas automáticas, como um alarme de detecção de fumaça e sinalização luminosa e sonora de contra-fogo, né? Detecção de fumaça e incêndio, e o alarme, 0,2. Olha que legal. Então, quer dizer que se você tiver um alarme avisador, você tem 10 vezes menos risco de perda de vida humana devido à componente RB. Bacana? Então, você sabe que você poderia fazer algumas escolhas de projeto, como, por exemplo, colocar detecção de alarme e fumaça, ao invés de um SPDA classe 1, classe 2, classe 3. Veja como deixar tudo para o SPDA não é fácil, porque aumenta demais. Você pode ir controlando população, você pode ir controlando medidas de proteção contra incêndio, você pode ir controlando medidas de redução de choque devido a um piso mais isolante, um piso que dificulte a geração de tensões de passo. O fator de risco em função da explosão ou da carga de incêndio. Quer dizer que controlar a carga de incêndio da edificação também faz diferença? Claro que faz. Se você tiver um J4, que é depósito de materiais inflamáveis com alto volume de incêndio, 10 a menos 1. Se você tiver baixa carga de incêndio, quantidade de incêndio, como, por exemplo, uma residência unifamiliar, que está ali no risco médio, mas dependendo da residência unifamiliar, situação de, por exemplo, enfim, quantidade de mobília menor, você pode calcular a quantidade de megajoules presente e falar assim, aqui nós temos um caso de baixo risco de incêndio devido à baixa carga de incêndio. Sim, é possível. E a diferença entre alto, normal ou baixa quantidade de carga de incêndio, cada uma delas é de 1 para 10. A diferença. Claro que se você tiver uma zona de explosividade, o risco tende a aumentar muito.
E é claro que se você tiver explosão ou incêndio zero, você terá o fator de ponderação para incêndio zero. E é muito óbvio. Mas é preciso ponderar que RB, que é risco de incêndio, devido a uma descarga direta S1, ele só terá em função da quantidade de carga de incêndio ou do risco de explosividade. Fator de ponderação fundamental. A quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial. Vamos falar sobre os perigos especiais. O baixo nível de pânico. Edificação térrea, poucas pessoas, um número não superior a 100. 2. Nível médio de pânico. No nosso caso, nós temos entre 100 a 1.000 pessoas. São 120. Fator de ponderação 5. Dificuldade de ponderação, de evacuação. Pessoas imobilizadas, como em UTI. Alto nível de pânico, como um centro esportivo, como um jogo do Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Reunião de público muito alta. Então, fator de ponderação 10. Então, a dificuldade de evacuar as pessoas também entra no cálculo. Claro, né? O incêndio principiou e você tem uma edificação com mais do que 1.000 pessoas. Cuidado. A proteção contra descargas atmosféricas ali tem que ser aumentada. Porque se um princípio de incêndio ocorrer devido a uma descarga atmosférica, que é o alvo objetivo da nossa norma, ela será a defragadora de um grande acidente, de um grande problema, de uma tragédia. E essa tragédia não se dará pelo risco RA, que seria eletrocução, primariamente falando. Mas secundariamente falando, aquele incêndio que causou aquele pânico, que causou o tumulto ou o pisoteamento das pessoas, se defragou primariamente por RB. Poderia, que seria um princípio de incêndio. Vamos lá, meus queridos. O componente de risco RB. Lembrando que RA já foi determinado. Mas o RB, e dentro de RA nós já calculamos o ND, associado ao número de descargas atmosféricas, 0,17. Para PB, que são as proteções, vamos voltar lá rapidão em PB e vamos ver quem é ele. Aqui está, não tem SPDA. Então, o fator de ponderação é 1. Temos, então, o ND e temos o PB. O que nos falta? LB, o risco de perda de vidas humanas associado a um princípio de incêndio deflagrado por uma descarga atmosférica. Número de pessoas, 120. Permanência das pessoas, 8.760. Pessoas dentro da edificação, a mesma quantidade que a população total, 120. O número relativo médio, de acordo com a tabela C2, 10 a menos 2. O fator de perda de vida, quando um perigo especial, quantidade de carga de incêndio, 5, carga média de incêndio. Fator de redução devido a danos físicos, dependendo da estrutura, 10 a menos 2. Fator de redução de perdas a danos físicos, dependendo das providências. Que providências temos lá? Extintores, hidrantes, dentro da nossa edificação, do nosso predinho, 0,5. Então, chegamos que LB é 25 vezes 10 a menos 5. Como já tínhamos PB 1 e ND 0,17, chegamos que RB é 2,93 vezes 10 a menos 5. Que interessante. Temos já RA e temos RB. Risco de perda de vidas humanas devido a uma descarga direta por choque, eletrocução ou por incêndio. Maravilhoso, meus queridos. Vimos que até agora nós calculamos tudo que estava associado a S1, que era a descarga atmosférica direta, a incidência direta. Vimos que S1 nos conduz a dois componentes da fórmula, RA, choque, eletrocução, devido à descarga direta, e RB, incêndio. Vimos que RB
está associado ao número de descargas atmosféricas, a probabilidade do dano por ter proteção ou não, e ao risco de perdas associadas às pessoas por eletrocução. RA. RB, a mesmíssima coisa, só que devido ao incêndio. Nós entendemos, então, o quão complexo, e parece ser complexo, acho que qualquer pessoa tendo o primeiro contato com esses números, vão entender que é complexo. Mas também é plenamente possível fazer manualmente, é possível montar fórmulas. Mas eu aconselho vocês fortemente, muito fortemente, a se utilizarem de softwares. Veja, nós levamos aqui, pelo menos agora, meia hora para chegar em RA e RB devido a S1. Com o software, nós já teríamos matado esse cálculo lá nos primeiros 5 minutos. Mas é muito importante entender o que está por trás do software. Os pesos de ponderação, o quão importante é um hidrante, o quão importante é o piso, o quão importante é a quantidade de população e o tempo que ela fica lá dentro, o quão importante é a questão de entender que a criticidade na evacuação, se é difícil, se é fácil, ou a carga de incêndio presente na edificação, o quanto tudo isso colabora para que seus números sejam maiores ou menor. Que números? Risco. O risco é maior ou menor em função do problema que você tem lá dentro. Quantidade de carga de incêndio, dificuldade de evacuação, medidas de proteção contra incêndio, medidas de proteção contra raios, tem, não tem. Tudo isso vai te conduzir a um risco calculado, que deverá ser considerado e comparado com o risco tolerado. Vamos fazer uma pequena comparação até então. Nós tivemos que RA é 1,17 vezes 10 a menos 6. E nós tivemos que RB é 2,93 vezes 10 a menos 5. Então, até aqui, nós ultrapassamos o que a norma fala, que é 10 a menos 5? Sim, mas nós ultrapassamos por RA ou por RB? Respondam para mim. Por RB, porque a RA está na casa de 10 a menos 6. Quer dizer que o risco por choque elétrico dentro da edificação devido a um raio é muito pequeno se comparado ao risco de um incêndio causar a morte, que é o RB. Ah, então quer dizer que se eu quiser tomar medidas de proteção, eu devo preocupar principalmente com o risco de incêndio aqui? Horas, pois. Com certeza que é. Pense comigo. Uma descarga atmosférica caiu nesse prédio. A sua principal problemática ou preocupação é que alguém seja eletrocutado lá dentro ou que o incêndio, durante a noite, principie uma geração de fumaça, dificuldade de evacuação e asfixia e morte das pessoas lá dentro. Claro que o incêndio é muito mais problemático, principiado por uma descarga atmosférica. Então, logo, RB já está nos dizendo. Tem coisas que o cálculo mostra, mas que, se você olhar bem, é muito lógico que RB vai ser superior a RA para este caso. Vamos lá. Agora, se nós calculamos a descarga S1, qual é o outro? Qual é o próximo? O próximo é S3. É a descarga na linha. Que linha? A linha de elétrica, que alimenta a edificação. Ou a linha de dados, que alimenta a edificação. Vamos a ela? Que linhas nós teremos? Nós teremos as linhas elétricas. Essas linhas elétricas são aérea ou enterrada? Caso sejam linhas enterradas, a chance de uma descarga atmosférica conduzi-las até dentro da edificação reduzem drasticamente. Estão enterrados, instalados completamente dentro de uma malha de aterramento, reduz ainda mais. O fator de localização da linha, tipo, né, o CT, o tipo da linha, é uma linha de energia ou sinal? É uma linha de alta tensão com transformador AT e BT? Qual é a diferença? Vejamos, uma linha de energia ou sinal de baixa tensão,
que não tem um transformador, ela vai conduzir uma descarga que ao longo dela foi coletada ou houve a incidência até dentro da edificação de forma integral. Já uma linha com um transformador, quando a descarga atmosférica encontrar o núcleo do transformador, ela vai encontrar uma impedância indutiva que varia de acordo com a frequência. Os raios são elementos de alta frequência. Tão logo, essa alta frequência vai encontrar uma indutância, uma bobina, vai encontrar um indutor, uma resistência, vai ter uma atenuação significativa do potencial destrutivo desse raio. O fator de localização da linha. Qual é a diferença? Se você estiver num ambiente rural, você tem uma característica. Se você estiver num ambiente urbano, você tem outra característica. Mas qual a diferença? Olhe as linhas elétricas. As linhas elétricas dentro da cidade possuem prédios, casas, residências mais altas. E nos descampados rurais, um pasto, uma região de pasto, pradaria, como por exemplo no sul do Brasil. No sul do Brasil, nas regiões rurais, você vai ter apenas a linha. Então a linha vai estar proeminente. Ela vai estar proeminente ao terreno. Então você terá mais riscos. Componentes relacionados a ferimentos a seres vivos, RU, da linha. O fator de tipo da linha, o fator ambiental, ou seja, rural ou urbano, o fator de instalação da linha, a área de exposição equivalente da linha, a densidade de descargas atmosféricas daquela região. Tudo isso calculado vai nos dar o N, o número de sobretensões inferiores a 1 kV na linha. Isso nos conduzirá a 40. E esse 40 vezes, que é o AL, né, a área de exposição, vezes os 200 metros que nós consideramos da linha, nos considerar uma área de exposição equivalente da linha de 8.000 metros quadrados. Esses 8.000 metros quadrados de área de exposição equivalente, vezes o NG, que é 9, nos considerar a um número de eventos perigosos, quantidade de descargas atmosféricas, vezes a área de exposição equivalente da linha, de 7,2 vezes 10 a menos 3. Ou seja, a área de exposição equivalente vezes o número de eventos perigosos, NG, nos conduz a um N de 7,2 vezes 10 a menos 3. Lembrando que o N é este elemento da fórmula. É o primeiro para RU. Agora nós precisamos considerar o PB e o LB. A probabilidade de dano é uma linha enterrada? Não. É uma linha aérea não blindada. Então, não há nenhuma atenuação. Se nós tivéssemos uma linha enterrada e blindada, se nós tivéssemos uma linha apenas com blindagem, dependendo da proteção que essa linha tivesse em relação a uma descarga atmosférica, nós teremos atuação para PB. Mas, neste caso, não há atenuação, que é uma linha de baixa tensão que não está blindada. Não é uma linha de alta tensão, não possui blindagem, então logo a atenuação é 1. Medidas de proteção, valores da probabilidade de P de uma descarga atmosférica em uma linha que adentre a estrutura causar choques e tensões de toques perigosas. É certeza. Ou seja, você tem a certeza que se uma descarga atmosférica ocorrer nessa área de exposição equivalente, para essa quantidade de descargas atmosféricas que conversamos, se ocorrer, adentrará a linha, por se tratar de uma linha de baixa tensão, adentrará a edificação. Então, vamos determinar PU, fator que depende da blindagem, 1, sem atenuação.
Falha nos sistemas, probabilidade de falha em um sistema interno, certeza. Medidas de proteção para essa linha de baixa tensão, nenhuma. Então, nós temos que a probabilidade de dano, caso uma descarga atmosférica venha a ocorrer na rede, é de 1. Se uma descarga ocorrer, a probabilidade é de 100% de chances dela gerar uma tensão ou dela gerar uma eletrocução lá dentro. Vamos continuar. Número de pessoas, tempo de exposição, número total de pessoas, número relativo, médio típico de vítimas feridas por choque elétrico, tabela C2. Nós temos que L, pela rede, LU, né, L da rede elétrica, é 10 a menos 5. Portanto, o risco RU, ou seja, o risco de choque elétrico de uma descarga S3, impacto na rede, é de 7,2 vezes 10 a menos 8. RUP, 7,2 vezes 10 a menos 8. Se nós colocássemos DPS, um DPS classe 3 ou classe 4, atenuaríamos isso em 20 vezes. Se nós colocássemos um classe 1, nós atenuaríamos isso em 100 vezes. Perceba que a colocação de um simples DPS, claro, não tão simples, é uma tecnologia que precisa ser confiável por meio do aterramento e por meio da garantia dos selinhos ISO-ABNT, né? Que garantam que o equipamento realmente faz aquilo a que ele foi proposto, poderíamos atenuar em até 100 vezes o risco de uma descarga atmosférica resultar em um choque a uma dessas pessoas dentro da edificação. Se tivéssemos blindagem para essa linha, poderíamos continuar a atenuação. Ou seja, ter DPS, blindar a rede, ter uma rede de alta para baixa tensão, todas essas variáveis de cálculo vão atenuando o risco calculado até que o risco tolerado seja alcançado. Bom, lembrando que a essa altura do nosso cálculo, que já está chegando, nós já calculamos descarga direta na rede, componente choque elétrico, RA, componente incêndio, RB. E estamos nesse exato instante do cálculo, calculando S3, descarga elétrica na rede de energia, componente RU e RV, choque e incêndio, que venham pela rede de energia elétrica, ou seja, proveniente de uma descarga direta na rede, que forneçam energia para eletrocutar alguém dentro da edificação ou para tocar fogo dentro da edificação. E até esse instante, nós chegamos que RV, o risco de um incêndio provocado por uma descarga direta na rede, essa rede de 200 metros, que acabamos de baixa tensão, não blindada e sem DPS, está em 1,8 vezes 10 a menos 6, uma das componentes. Vamos lá. Se nós calculamos RU e RV, choque, ou energia para ignição e princípio de incêndio pela rede de energia elétrica, pela rede de dados também é necessário. E a metodologia do cálculo é a mesma. O fator do tipo da linha, o fator ambiental, o fator de instalação da linha, a área de exposição equivalente da linha de 200 metros e a densidade de descargas atmosféricas na região. Para a linha de telefonia, nós chegamos que o número de eventos perigosos, 3,6 vezes 10 a menos 3. Nós chegamos que a probabilidade deste dano de incêndio devido a uma descarga atmosférica proveniente da linha de telefonia, nós estaríamos falando de um risco
de 3,6 vezes 10 a menos 8. Ok, temos que o risco calculado de eventos perigosos pela linha de telefonia é 3,6 vezes 10 a menos 3. Temos a determinação, então, que a perda associada é 25 vezes 10 a menos 5. Portanto, o risco total de um incidente causar um incêndio, uma descarga atmosférica pela linha de telefonia é 0,9 vezes 10 a menos 6. Então, chegamos ao resumo do cálculo. Se pareceu bastante confuso, e de fato é um cálculo bastante trabalhoso. Ele não é confuso, ele é bem esclarecido. A norma deixa muito claro. Mas aqui está o resumo desse cálculo. Nós tivemos, apenas para a nossa edificação, para aquela edificação de 32 unidades habitacionais com 120 pessoas, dotadas de hidrante, de extintores, não dotadas de piso isolante, não dotadas de um SPDA, com carga média de incêndio, nós tivemos a seguinte diferenciação de cálculo primária. Ou é uma descarga atmosférica que incidiu diretamente a edificação, ou é uma descarga atmosférica que atingiu a rede de telefonia ou de elétrica e conduziu-se para dentro da edificação. Peraí. Então, são 3 as possibilidades de uma descarga atmosférica para essa edificação. Diretamente na edificação, diretamente na rede de dados, diretamente na rede de energia. São 3. Lembrando que se são 3, elas poderão causar ou incêndio ou eletrocução. Eu até troco, porque a norma fala ou eletrocução ou incêndio. Peraí, 3 vezes 2. Então, nós temos 6 componentes de cálculo para essa edificação. A saber, os valores calculados de risco de incêndio para descarga direto na edificação, 1,17 vezes 10 a menos 6. Para a eletrocução. Para incêndio, RB, 2,93 vezes 10 a menos 5. Para a eletrocução, devido à descarga na rede de energia elétrica, 7,2 vezes 10 a menos 8. Para incêndio, devido à descarga na rede elétrica, 1,8 vezes 10 a menos 6. E para eletrocução, devido a uma descarga na rede de dados, 3,6 vezes 10 a menos 8. E devido a um incêndio por uma descarga atmosférica proveniente pela rede de dados, 0,9 vezes 10 a menos 6. Se somados todos esses componentes, R1 calculado, chegaríamos a 3,3 vezes 10 a menos 5, que é superior a 10 a menos 5. Ou seja, o risco calculado por com todas as componentes possíveis de cálculo, ele é maior do que o risco tolerado. Portanto, há de se observar quais são as providências para reduzir. O que nós faríamos? Voltaríamos lá e colocaríamos um SPDA, classe 4, para reduzir a probabilidade de dano? Voltaríamos lá e colocaríamos detector de fumaça? Possivelmente. Voltaríamos no cálculo e nós restringiríamos a população? Acho que o dono do prédio não vai querer restringir a população. Restringiríamos o tempo de permanência da população no prédio? Também acredito que o proprietário do prédio não gostaria dessa medida. Pediríamos para colocar um piso isolante? Todas essas perguntas, elas vão nos conduzir para gerenciar melhor esse risco, porque nós chegamos a um cálculo que nos mostrou que o risco calculado, as chances da eletrocução de uma pessoa ou da morte por incêndio de uma pessoa devido a uma descarga que incida diretamente na edificação,
ou que incida diretamente nas linhas de dados ou de energia, o risco é superior ao risco tolerado. Tem que tomar alguma medida. Analisando os componentes de cálculo de R1, observa-se que apenas as componentes RB, incêndio, têm ordem de grandeza maior que 10 a menos 5. Os demais componentes já têm a ordem de grandeza menor. Lembra que eu disse no meio do cálculo para vocês que nós precisaríamos estar atento para quais são os componentes maiores? Muito bem. Lembrando que RB é calculado por número de eventos perigosos, quantidade de descarga e área de exposição equivalente, probabilidade do dano, que seria se tem proteção contra descarga atmosférica ou não, e a ordem do dano, que é a perda de vidas. Quantidade de pessoas, tempo das pessoas. Devemos fazer uma análise de cada um desses fatores para levantar os possíveis ajustes que poderiam influenciar no cálculo de R1. Para tanto, vamos voltar ao ponto onde esses fatores foram definidos. O que seria possível a gente alterar? Para os fatores ND e LB, não há forma de alterar, claro, né? Nós não podemos alterar a quantidade de descargas atmosféricas da região. Nós falar para o proprietário assim, proprietário, vamos fazer esse prédio lá na Bahia, que o índice de descarga atmosférica é menor. Não, né? E mudar os fatores climáticos, muito menos, locais. E LB, quantidade de população e tempo de permanência, muito menos. Então, o que sobrou para nós? Para esse caso? Bom, nós poderíamos, conforme eu te disse, pensaria até em verificar um detector automático de fumaça. Poderia, mas não seria de jogar fora o que estamos aqui a propor. Para PB, observar tabela B2. Se tomarmos a inclusão do SPDA nível 4, 0,2, ou nível 3, 0,1, se terá uma excelente contribuição para a redução de RB. Aonde tínhamos RB 0,017 vezes 10 a menos 5, nós teremos com a inclusão do SPDA classe 3, 2,93 vezes 10 a menos 6. Ou seja, reduzir o valor de PB por meio da inclusão de um SPDA classe 3, ou até o classe 4, já seria suficiente. Portanto, nós chegamos que, até olhem detalhadamente o cálculo, deem um pause e olhem detalhadamente, nós chegamos que se incluirmos um SPDA classe 3, a edificação estará segura, tanto para princípio de incêndio, quanto para eletrocução. E se nós colocarmos DPS classe 1 na entrada, então o risco vai diminuir ainda mais, muito embora nós percebemos que o maior ponderação de cálculo foi o risco de princípio de incêndio devido a uma descarga S3, por isso da tomada de decisão de um SPDA classe 3. Então nós chegamos ao final desse cálculo, ao final de transcorrer esse cálculo, e algumas conclusões muito importantes nós tivemos. Não é fácil calcular manualmente. É longo. Já não é tão fácil montar uma planilha e fazer, mas é possível. Mas quando nós fazemos de forma automática esse mesmo cálculo, vamos fazê-lo por meio de um software, vocês vão perceber que é mais fácil retornar e mudar variáveis. Por exemplo, eu quero simular esse cálculo com detector de fumaça. Muito bem, você já vai subir para a resposta com mais facilidade. Não, eu quero mudar o nível de SPDA. Não, eu quero mudar o tipo de piso. As entradas, quando você tem um software, são mais fáceis de manipular. E o resultado, que seria o seu risco calculado em comparação com o risco tolerado, já seria feito de forma automatizada.
Até aqui, a aula de hoje. Obrigado.